Muito bem. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. A nossa primeira roda de conversa sobre gestão humanizada. Essa é uma iniciativa de um programa de extensão da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas, o programa de gestão humanizada, que tem como um dos seus objetivos entender um pouco mais sobre esse tema de gestão humanizada. É um tema muito novo, muito recente, ao mesmo tempo muito importante, porque as empresas têm percebido cada vez mais a necessidade de humanizarem os seus espaços de trabalho. E não só as empresas, mas instituições, organizações, de uma forma geral, têm buscado cada vez mais oferecer qualidade de vida para seus colaboradores, principalmente dentro do espaço de trabalho. Até porque a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho, né? O nosso tempo ativo. Então, com isso, esse tema, além de ser um tema atual, um tema recente, um tema quente, é um tema extremamente importante. Então, juntamente aí com a equipe de extensionistas, né, com a equipe de colaboradores, o time aí da ProEx, a gente tem buscado entender o que é essa gestão humanizada, como que a gente pode implementar isso nos ambientes de trabalho, para, consequentemente, a gente construir espaços melhores, né, de trabalho, de convivência. Então, para a gente é uma alegria muito grande estar aqui, poder conversar sobre esse tema. Essa roda de conversa foi organizada e executada, né, inteiramente pelos nossos extensionistas, a equipe. Então, o mérito é todo, né, deles e, ao mesmo tempo, das expositoras, da Bruna, da Lorena, da Marcele, que vão compartilhar aqui com a gente hoje um pouco das suas experiências. Então, eu vou apresentar para vocês, rapidamente, cada uma delas, que vão trazer aqui para nós um pouquinho sobre as suas percepções, visões e experiências com a gestão humanizada. A Marcele Crabe é atualmente estudante do curso de psicologia da PUC, está no 9º período. Ela iniciou sua trajetória profissional na empresa júnior na Psix Consultoria, fez estágio na Marelli Sistemas Automotivos na área de recrutamento e seleção, e a Marelli atua no segmento da indústria e da logística, no segmento da indústria e na logística da Ambev. Atualmente ela atua também como estagiária de business partner no Inter, é apaixonada por desenvolvimento de pessoas e acredita muito no impacto da liderança, por isso ela sempre teve um olhar muito atento à temática da gestão humanizada. A Lorena é gestora de gente e cultura no Grupo Software. Ela é psicóloga, especialista em desenvolvimento de liderança pela Newton Paiva, consultora de leis trabalhistas brasileiras com foco em previdência social e analista de comportamento por grafologia. Ela também é profissional há 15 anos na área de gente, com ampla experiência em seus subsistemas, como recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, cargos e salários, benefícios, avaliação de desempenho, pesquisa de clima, DP, segurança e qualidade e acompanhamento de resultados, atuando com foco nas estratégias da organização. E a Bruna iniciou sua carreira no mundo organizacional no 5º período da Faculdade de Psicologia e, nesse momento, ela pôde experienciar o trabalho de recrutamento e seleção, consultoria internas, lideranças e também o desenvolvimento humano organizacional, onde que ela atua atualmente. Ao longo desses anos, ela pôde observar e viver a evolução da gestão humanizada, começando pelo RH e expandindo para as lideranças dos diversos setores da empresa. Essas são as nossas convidadas e as nossas expositoras de hoje, a quem a gente já queria agradecer imensamente por terem aceito o nosso convite. Para a gente é uma alegria muito grande receber vocês. Só um esclarecimento, inicialmente a nossa programação contava com a Johanna como uma das expositoras, mas ela teve um imprevisto e aí ela fez o convite, a solicitação à Marcele para substituir ela, e prontamente a Marcele atendeu, né, esse convite, então a gente queria agradecer a todas. Muito obrigado, pessoal, todos aí que estão presentes, participando deste evento, e esperamos que vocês possam aproveitar muito, né, e que possam, juntamente com a gente, aprender muito aí sobre esse tema. A gente vai ter, então, um momento inicial de exposição das palestrantes, né? A gente vai ter aí cerca de 15 minutos para cada uma, e após, a gente vai ter um momento para perguntas e respostas.
Eu abri aqui a caixa de perguntas e respostas. Caso você queira mandar, fique à vontade para usar por esse canal. Se você não conseguir acessar, não tem problema. No final, a gente abre o espaço e aí você pode fazer a sua pergunta diretamente pelo microfone. Então, eu passo agora a palavra para as nossas expositoras. Obrigado, gente. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Marcele. Então, para começar, né, a gente vai fazer essa pergunta, né? O que vocês acham que é uma gestão humanizada? Então, primeiro, quando a gente pensa o que é uma gestão, né? Assim, gestão é tudo que leva em consideração alcançar um resultado, né? Assim, em termos de organização, vai olhar para processos, vai olhar para desempenho, vai olhar para sistemas, né? Assim, a gente geralmente pensa que existe ali uma pessoa que está à frente dessa gestão, então um líder fazendo a gestão dessas pessoas e desses resultados. Então, existe esse compromisso, né, que a gestão ela precisa estar ligada também a resultados. Quando a gente fala de uma gestão humanizada, né, assim, eu parei para pensar o que é um comportamento humanizado para além da gestão, né? Assim, o que você acha que o que vocês acham que é uma pessoa humana, né? E aí, quando eu pensei quais são os comportamentos de uma pessoa humana, me veio muito na mente assim, uma pessoa que ela é capaz de olhar para a pessoa e entender que um erro não define ela, entende que aquele momento que existe que as pessoas elas têm um momento e tem o potencial que ela pode entregar. Então, assim, às vezes as pessoas elas vão ter uma fase de desempenho ruim, mas que elas têm um potencial de desenvolvimento. Ou pelo contrário, né? Assim, que as pessoas precisam estar motivadas. Então, eu acho que esse comportamento humanizado, ele é conseguir olhar um ser humano como um ser humano, que não é um robô, né? Assim, a gente vai ter contradições, a gente vai ter dificuldades. Todas as pessoas vão ter dificuldades. E essas dificuldades, elas vão aparecer no trabalho. E, às vezes, essas dificuldades vão atrapalhar, né, assim, o seu desempenho em certa medida. Então, uma gestão humanizada, eu acho que é essa pessoa que consegue ter esse olhar sistêmico, tanto de entender que, né, assim, a gente precisa ser orientado para resultados, a gente precisa garantir que a gente está fazendo as entregas, mas ao mesmo tempo que existe uma pessoa ali por trás. Então, tá até aqui no slide, né, assim, é uma liderança que considera as necessidades do outro verdadeiramente. Então, tem um interesse genuíno ali pelas pessoas que estão na equipe. Então, assim, eu realmente me importo, assim, com você. Tenho uma vontade de construir um vínculo ali, trocar ideia. E cá entre nós melhora muitos resultados também, né? Assim, quando as pessoas estão integradas, quando elas se sentem à vontade para ser elas mesmas, quando existe uma maior flexibilidade também, quando existe um ambiente de respeito, né? Essa relação entre empregador e empregado floresce, né? Eu parei para pensar também, né, nesses cenários assim que a gente consegue ver o que é uma gestão humanizada, o que não é. Pensando assim, quando a gente vai conversar com as pessoas sobre o trabalho, né? Assim, eu já ouvi falar em determinado momento já esbarrei com aquela coisa assim, será que eu comunico uma necessidade minha? Por exemplo, tem que sair mais cedo porque eu tenho que ir no médico. Eu acho que a gente vai até falar mais para frente sobre o que é isso, um ambiente seguro, né? Que você sente que não vai ter uma punição muito grande quando você comete o erro ou tem uma falha. Mas eu acho que quando tem um ambiente que não é humanizado, assim, a gente vem muito com esse medo, assim, do que vai ser se eu expor uma necessidade, que é genuína, né, assim, eu estou trazendo sempre o paralelo também dos resultados, porque é claro que precisa desse compromisso com os resultados, porque vai ter vezes que vai ter uma pessoa ali que realmente vai querer dar um migué, mas no caso, o foco é a gente olhar para esse aspecto humanizado que é baseado também na confiança. Porque quando a gente tem uma relação de confiança, é porque é sinal de que essa relação está saudável, né? Assim, dos dois lados existe uma crença, né, de que eu posso confiar, porque
existe uma coerência ali entre o que eu falo e o que eu faço, que as necessidades são ouvidas, ao mesmo tempo que tem uma comunicação clara. Então, para mim, é isso que fica, assim, de gestão humanizada. Acho que isso faz muita diferença na carreira de uma pessoa. Acho que o impacto que isso tem, assim, você ter um líder que é humano, ele é um impacto, assim, estrondoso na vida de uma pessoa. Uma liderança, ela pode te motivar a desenvolver suas potencialidades, te orientar nos caminhos, né? E quando não é assim, também pode munir muito o potencial de uma pessoa. Então, acho que é muito importante e acho muito bom que as organizações tenham olhado para isso como algo que é estratégico, de falar de desenvolvimento de pessoas e de desenvolvimento de lideranças para poder alcançar os resultados, né? As meninas vão poder falar muito bem o quanto que isso é importante para as organizações. E aí, o contrário também, né? Assim, o quanto que você vê... Oi, boa noite. Oi. Deu tempo, gente? Acho que não. Mas, enfim, eu vou concluir minha fala, né? Assim, deixando essa reflexão para vocês, assim, né? Desse impacto. Pode continuar, tem bastante tempo ainda, tá? Tem bastante tempo, então tá bom. Isso. Mas é porque eu já estava caminhando para a conclusão mesmo, que é de fazer essa reflexão, assim, quando a gente olha para condutas que a gente teve, para experiências de trabalho, experiências profissionais, que foram baseadas, assim, no medo da punição que vai vir, e para momentos que a gente sentiu que existia uma confiança, uma segurança psicológica, fica muito mais evidente o quanto que é mais saudável e mais produtivo também que a gente tem uma gestão humanizada. Então, é isso. Vou passar minha palavra para as meninas. Olá, pessoal, boa noite. Ricardo já me apresentou, mas vou me apresentar de novo. Meu nome é Lorena, sou psicóloga, trabalho na área de RH. Boa noite. Boa noite. Já tenho aí quase 20 anos, né? E gerindo pessoas, já estou fazendo aí 10 anos. Primeiramente, gostaria de falar, né, que ninguém está aqui no lugar, né, do saber. Eu acho que o mais importante quando a gente está no meio, principalmente acadêmico, é a gente ter trocas, né? Então, sintam à vontade se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma interação, ou acrescentar alguma coisa, ou até discordar, que eu acho que é assim que a gente vai construindo o saber, tá? Quando veio esse tema, né, falar um pouquinho de gestão humanizada, eu queria dar um passo para trás, tá? Que eu acho muito importante a gente entender o contexto que a gente está vivendo hoje nas organizações. A minha vida inteira, eu sempre busquei estudar. Mas eu confesso que esse momento é o momento que eu estou estudando mais ainda, porque a gente está vivendo muita mudança de coisas que a gente nunca tinha visto antes, tá? Então, eu acho que é importante a gente trazer 3 desafios para a gente falar de gestão humanizada. O primeiro desafio que as organizações estão vivendo para gerir pessoas que tem vários estudos que comprovam que a gente tem aí 80 pessoas que estão adoecidas ou que adoeceram durante o ano de 2022 e 2023. Então, se você tem numa equipe 10 pessoas, você está falando que 8 pessoas ou estão doentes psicologicamente ou já passaram por uma situação de adoecimento psíquico. Olha aí como que o psicólogo é importante, porque vamos ser realistas, né? Ninguém sabe lidar bem, né, com a doença mental. Todo mundo tem uma certa dificuldade, né, para lidar com isso, para avaliar isso, né? O mundo organizacional ainda tem muita dificuldade. Quando a gente fala da doença física, todo gestor sabe como agir, né? Ele vai no médico, pega atestado e ali, quando o médico, né, ele retorna bem. Agora, quando você tem ali uma quantidade de pessoas sofrendo psicologicamente, tendo ali, no momento ali do trabalho, crises de pânico,
E aí? Como que o gestor faz? Né? Então, eu acho que esse é o primeiro desafio, né? A gente realmente saber ali lidar com essas situações que estão, sim, acontecendo no mundo organizacional. Eu vou falar com vocês. Nesse ano, eu atendi colaboradores em surtos mais do que eu já atendi em 15 anos, tá? Crise de pânico é recorrente no mundo organizacional. Então, esse eu acho que é o primeiro desafio da gente falar de gestão humanizada. É a gente estar preparado para lidar com esse adoecimento psicológico das pessoas, tá? O segundo desafio, pessoal, é que tem um estudo também que fala, né, que comprova que pela primeira vez a gente está vivendo uma geração com QI menor do que a passada. Isso nunca aconteceu. A gente sempre via uma crescente, né? Cada vez mais a gente recebia gerações no mercado, na organização, de pessoas que tinham uma capacidade de desenvolvimento, de complexidade absurda, né? Cada vez mais a gente recebia pessoas nesse nível. E hoje a gente percebe, né? Hoje a gente tem um estudo, né? Que o QI reduziu. E aí? Como que a gente vai fazer? Então, esse é o segundo desafio, né? Tem uma hipótese que fala que essa redução de QI é muito por conta, né, de todo esse processo do digital, né? Vários estímulos ao mesmo tempo, e acabou que fez com que essa geração tivesse ali uma certa dificuldade de ter uma atenção concentrada. Então, ele vai ter ali uma redução para soluções de problemas de alta complexidade, tá? Então, a gente tem que falar desse ambiente, desse contexto. A gente tem que entender quem está chegando lá, tá? E eu acho que o terceiro ponto, que é o ponto que realmente que eu acho que a organização ela vai chamar o psicólogo cada vez mais para dentro da organização, é porque a gente vem no momento, né, onde as pessoas falam da era da felicidade, né? Eu não trabalho, eu vou para a Disney, né? Como se isso fosse possível, né? Como se o trabalho fosse um mundo encantado da Disney, onde ali se vendesse a felicidade. Você vem trabalhar comigo e eu vou te fazer feliz. Nós, como profissionais da saúde, nós sabemos que ninguém consegue, né, gerar felicidade para o outro, né? Então, esse contexto que a gente está vivendo na organização. E aí, gente, com todo esse desafio, a gestão humanizada, ela é um recurso, ela é uma ferramenta para a gente lidar com toda essa complexidade, tá? No meu dia a dia, eu uso muito essas características, esses passos a passo, para a gente avaliar. E o que é mais importante? Muitas das vezes, a gente vê uma confusão do termo gestão humanizada. Muitas das vezes, o colaborador acredita que gestão humanizada eu fazer o que eu quiser. Eu ter realmente toda a flexibilidade para trabalhar o horário que eu quero, como eu quero e todo esse processo. E a gente sabe que na organização, a organização tem valores, né? Tem todo um trabalho cultural. Então, eu falo que o trabalho... Desculpa. Então, eu falo que o trabalho, principalmente do psicólogo que está dentro da organização, é fazer um trabalho muito bem feito de alinhamento de cultura, né? O contrato ele precisa ser realizado. A gente precisa falar com a pessoa que está entrando como que as coisas funcionam aqui dentro, né? Isso é gestão humanizada. Ali eu faço um acordo, ali eu faço um combinado, né? Ali eu falo assim, olha, isso daqui aqui não é possível. Esse alinhamento de cultura, esse trabalho de cultura, ele é essencial, tá? Até para a pessoa decidir se aquele lugar está realmente alinhado com as expectativas dela, para ela poder realmente entrar ali naquela organização e se sentir bem. Então, falo que esse processo começa no recrutamento e seleção, né? A gestão humanizada começa ali. Com uma cultura bem definida, a gente sabendo o que a empresa acha que é importante, o que ela não acha, e a partir dali, ela deixar muito claro
para aquele colaborador como que as coisas funcionam dentro de uma organização. E aquele colaborador, ele realmente avaliar se aquilo dali, se aquele lugar é o lugar que realmente ele pertence, é onde ele quer se sentir pertencente, tá? E aí, pessoal, começa, né, o colaborador entrou. E o contrato que você falou com ele lá no recrutamento e seleção tem que realmente acontecer. Né? A gente tem que realmente ter essa transparência. Então, muitas das vezes, eu vejo um profissional na área da organização com receio de falar como que as coisas realmente acontecem. Né? A gente está tendo aí a questão do híbrido, do presencial, tem sido realmente muito polêmico nas organizações. Mas se para aquela organização é importante o presencial, se é assim que ela trabalha, se é assim que ela acha que é importante, isso precisa ser alinhado no início. Porque senão você vai quebrando as expectativas durante a construção daquela jornada da pessoa na organização, e ali não tem impossível, se as pessoas tiverem valores diferentes da organização, a gente encontrar um ambiente com que ela se sinta acolhida, tá? Então, eu acredito que realmente o caminho seja esse do contrato, tá? Da gente realmente deixar muito claro ali a cultura da empresa, tá? Eu queria contar para vocês uma questão, porque quando a gente fala de gestão humanizada, é engraçado porque, assim, no dia a dia, né? Passando uma experiência mesmo, eu vou falar com vocês. Cada vez mais a gente percebe uma gestão despreparada, tá? Eu acho, o tempo todo, o psicólogo que entra na organização, ele precisa fazer um trabalho intensivo ali para o desenvolvimento do gestor. Porque o gestor, ele não sabe nem gerir pessoa muitas das vezes. É um cara que tem um conhecimento técnico fantástico, é um cara que é dono do saber do processo todo, mas muitas das vezes o lidar com as pessoas, ele tem uma certa dificuldade. Então, antes da gente trabalhar com a gestão humanizada, a gente precisa realmente trabalhar ali com o trabalho de desenvolvimento de como gerir esse processo. E cabe ao profissional, ao psicólogo, fazer esse trabalho de desenvolvimento ali no dia a dia, tá? E ali, depois de caminhar esse processo de desenvolvimento desse profissional, a gente, né, introduzindo todos esses conceitos do humanizado, que precisa fazer parte do alinhamento organizacional. A empresa, ela precisa acreditar naquilo, porque não adianta a gente ter um gestor, um grupo de pessoas que vão para aquela corrente do humanizado, e se a gente percebe a organização com o caminho inverso. Então, o profissional, o psicólogo, ele precisa fazer esse diagnóstico para que ele possa ter ferramentas de gestão humanizada que seja compatível com o que realmente acontece na organização, tá? Aqui na Grupo, por exemplo, a gente tem 2 programas que são 100% voltados para esse processo realmente de gestão humanizada, tá? Que é mais voltado aqui para a área de gente, tá? O primeiro é um programa de saúde que a gente faz, tá? Então, a gente preocupa, sim, né, com a saúde emocional, com a saúde física desse colaborador. Então, a gente vai dando ele bonificações, premiações para aquela pessoa que está ali se exercitando, para aquela pessoa que está ali, às vezes, fazendo um tratamento terapêutico, sendo que a gente também tem uma plataforma onde a gente tem profissionais de psicologia ali, e essas pessoas fazem todo o atendimento, acolhimento dos colaboradores, tá? E o tratamento ali. E aquilo dali a gente vai criando bonificações, que são as nossas moedas grupos. E aquela pessoa pode trocar pelas moedas grupos. Elas podem trocar por prêmios, né, por ações dentro da empresa, inclusive, né? Então, ela pode comprar ali ações da empresa, dependendo da quantidade de grupos que ela tem, com esse programa de bem-estar, tá? Esse programa, ele é realmente um sucesso, porque a gente viveu na pandemia um momento, assim, de muito adoecimento psíquico e de pessoas com dificuldade de relacionamento.
eu vou contar para vocês uma situação que eu vivi de uma colaboradora que voltou do remoto e ela teve pânico, uma crise mesmo de pânico, porque ela foi tocada. O toque para ela foi um horror ali, foi um gatilho ali, né, para um surto ali, uma situação super complexa. E a gente teve que fazer todo um trabalho, tá? De acompanhamento para a gente fazer com que essa pessoa pudesse voltar, né, a se inserir, né, na relação de trabalho. Logicamente que isso foi feito, né, com o setor de gente, a gente acompanhou e junto com uma profissional que a empresa tem. Então, a gente percebe que esse programa de saúde, como tem a corrida, como tem a turma da bicicleta, ele ajudou muito as pessoas a retornar esse ciclo de laços, né? E criaram, além disso, esse laço, esse relacionamento, as pessoas também criaram um pertencimento à empresa. Então, eu acredito que esse programa realmente foi um destaque no que a gente chama aí, em questão de gestão. E o que acontece? Quando as pessoas elas se sentem pertencentes, né? Quando elas têm ali uma relação com as outras pessoas, automaticamente a gente vê uma melhora significativa do resultado. Né? O resultado da organização, vamos falar aí de receita, e também a gente vê ali uma redução na questão do turnover, tá? Por quê? Porque as pessoas querem, elas se sentem ali vistas, elas se sentem ali, né, acolhidas, elas sentem que ali realmente tem um acolhimento diferenciado, tá? Então, assim, esses são os trabalhos, né, que a gente faz lá. Não sei como é que tá meu tempo aí, Ricardo. Tem 5 minutos. Eu queria, se alguém quiser fazer alguma pergunta só no final, né, Ricardo? Se você que manda. Então, a gente organiza inicialmente com as perguntas no final. Mas se você quiser abrir algum espaço, também é tranquilo. Tá, então vamos deixar no final. Finalizando, pessoal, eu queria só falar uma coisa também. A gente tem visto muito no LinkedIn, né, e a gente precisa tomar muito cuidado isso, nós profissionais da saúde, das pessoas falando, né, de demissões humanizadas, né? Ah, eu demito aquele colaborador e eu entrego uma cesta. Gente, isso não é ser humanizado, né? Um processo de gestão humanizada ou um processo de demissão humanizada é um processo, é dia a dia, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma demissão humanizada, eu tenho que deixar muito clara a minha expectativa para aquele colaborador. Se ele está errando naquilo, eu tenho que estar ali o tempo todo dando feedbacks e feedbacks ali construtivos junto com aquela pessoa para que ela possa realmente mudar. Agora, se depois dos meus feedbacks, aquele alinhamento, a gente viu que a pessoa entendeu e realmente a coisa não aconteceu, ali você faz o desligamento. Isso é um desligamento humanizado, né? Quando não gera surpresa para o outro. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Eu falo que tudo que é humanizado, ele é difícil, ele é complexo, porque é o dia a dia, é o tempo todo, né? Eu vou contar para vocês um caso, já que tem 5 minutos, Ricardo. Eu tive um gestor que me procurou e falou assim: Lorena, eu não aguento o meu time. Meu time dá trabalho demais. Eles conversam ali o tempo todo, e é uma bagunça, e é uma risaiada danada. O que eu faço? Eu falei, olha, né, a gente está falando de profissionais, senta com eles, dá um feedback, pontua ali o comportamento que não está legal, fala o que você espera desse comportamento. Aí ele falou assim, não, eu vou mudar eles de lugar. Eu falei, olha, mudar de lugar a gente faz com criança, na escola, com adolescente. Com o profissional, a gente lida como adulto. E aí esse gestor falou assim, saiu assim, meio de cabeça baixa, falei, então tá. Aí passou assim uns 2 dias, ele voltou lá e falou assim, minha equipe melhorou. Aí eu falei, que bom.
E aí, você seguiu o meu conselho? Aí ele falou assim, não, fiz o oposto. Coloquei cada um no lugar na sala. Agora ninguém conversa. Aí eu falei, que bom. Tá dando resultado? Ele falou, tá. E ali, né, a gente, como profissional, a gente tem que deixar o gestor ali quebrar a cabeça, né? Faz parte. Eu sei que passou um mês, esse gestor sentou novamente na minha sala e falou, estou pedindo conta. Eu falei, por quê? Porque eu não dou conta da minha equipe. A minha equipe não tem limite, é um bando de criança. E ali eu comecei a pensar, gerir pessoas é processo, é o dia a dia. E se a gente erra na gestão de pessoa, a gente tem um reflexo muito grande, muito complexo. E gerir pessoas dá muito trabalho, né? E muitas das vezes a escolha mais fácil não é a gestão humanizada e nem a gestão correta. Então, gerir é processo, é o dia a dia. É você realmente, né? Muitas das vezes o resultado não tá bom, é você sentar para o time e falar: olha, não tá legal, não tá bacana. É difícil fazer isso? É. Mas isso faz parte também do processo de uma gestão transparente e humanizada. Acho que era isso que eu queria trazer, Ricardo. Obrigado, Lorena. Boa noite, pessoal. Vou dar então continuidade aqui, né? Para quem entrou depois, muito prazer. Meu nome é Bruna. Fui convidada aqui para participar hoje com vocês e espero poder contribuir um pouquinho com o conhecimento aqui que eu tenho. Claro, não é a verdade absoluta, né? E também não sei de tudo. Então, que vocês puderem contribuir também no final, não somente com perguntas, mas também com contribuições que vocês tiverem de experiências, de vivências, de estudos, fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá. Como que eu promovo, então, a gestão humanizada, né? A gente já sabe aí, como a Lorena disse, que não é entregar a cesta básica para o colaborador quando ele for demitido, né? Mas então, como é que as empresas podem promover uma gestão humanizada dentro ali do seu ambiente de trabalho? Como que elas podem desenvolver ali líderes que fazem uma gestão humanizada, né? Líderes humanos. E aí, eu trouxe aqui alguns pontos que considero importante, e aí o primeiro deles é a saúde dos colaboradores. Lá no início, a Marcele falou assim, né, daquela questão de que muitas vezes o colaborador tem medo de pedir para sair alguns minutos ali, algumas horas, para ir ao médico, né? E quando a gente fala de gestão humanizada, a gente fala de um gestor que se preocupa com a saúde do colaborador. A gente fala de uma empresa que incentiva líderes que se preocupam com a saúde do colaborador. E achei interessantíssimo o exemplo que a Lorena trouxe, dessa questão de troca, né? Daqueles colaboradores que cuidam da saúde vão ganhando ali as moedas groups e podem trocar, né? Por brindes, por prêmios, enfim. Fez meio que uma gamificação até mesmo, né? Desse cuidado da saúde dos colaboradores. E também o líder ele precisa incentivar, né? O líder ele precisa ser aquele líder que ele vai apoiar que o colaborador cuide da saúde dele, né? Que quando aquele colaborador precisar se ausentar para uma consulta, por exemplo, de rotina, que ele não faça cara feia, né? Que ele planeje ali o dia para que aquele colaborador possa se ausentar e ir ao médico, né? E aí a gente fala disso no sentido de que é até melhor, né, que esse colaborador saia para uma consulta de rotina, que ele cuide da saúde dele antecipadamente, do que ele adoeça e pegue ali um atestado de 15 dias, né, de 7 dias. E é uma reflexão que, inclusive, a gente pode trazer para as lideranças, né? Ok, seu colaborador está saindo para fazer exames, está saindo para ir ao médico, mas você prefere que ele se ausente ali alguns dias alguns minutos, né? Algumas horas do dia de trabalho dele, ou você prefere que ele se ausente alguns dias, né? Qual que vai ter um impacto maior ali no seu setor no final das contas,
né? E aí o líder incentivar, sim, vai mesmo, né? Vai na consulta, cuide da sua saúde, né? Enfim, o colaborador às vezes precisou mudar o horário de trabalho, às vezes a empresa tem empresas que têm essa flexibilidade, né? De começar às 7, começar às 8, começar às 9. Dentro do grupo que eu trabalho, tem uma empresa, uma das empresas, né? Porque não são todas as empresas do grupo que a gente consegue ter essa flexibilidade por conta do horário comercial, mas há uma que pode. E aí tem colaborador que muda, que fala, ah, não, me sinto melhor indo à academia de manhã ou praticando corrida, né? E aí o líder precisa ser esse apoiador ali naquele momento para o colaborador cuidar da saúde dele. E aí, trazendo, né, como a Lorena disse também, a empresa também precisa incentivar. Como que a empresa pode incentivar que aquele colaborador cuide da saúde dele? Através de benefícios. Às vezes, um simples benefício, assim, simples no sentido de que é algo que a maioria das empresas hoje oferece, né? Que é um plano de saúde. E um plano de saúde que seja acessível a todos os cargos e salários daquela empresa, né? Que tem ali uma coparticipação que desde o colaborador que tem um salário mínimo consiga arcar ali com a coparticipação daquele plano, que ele possa conseguir ter acesso ao plano de saúde da empresa. Hoje, né, com a pandemia, veio muitas plataformas de atendimento psicológico, né? Então, às vezes, a empresa se vincular também a algumas dessas plataformas para oferecer como benefício também para o colaborador atendimento psicológico, né? Então, falando também da dimensão da saúde mental dos colaboradores. Então, assim, são alguns exemplos de como que a empresa pode promover, como que o líder pode promover saúde do colaborador. Segunda questão, feedback. Um líder que dá feedback para o colaborador, ele está promovendo ali uma gestão humanizada, porque ele está dando a oportunidade daquele colaborador saber o que ele está fazendo de bom, né? Se ele está indo pelo caminho certo, se aquilo, quais são as atitudes, as habilidades e as competências que ele desenvolveu que está indo de acordo com a estratégia da empresa, com a estratégia do setor, né? O que ele pode continuar fazendo, que ele está fazendo muito bem, porque às vezes a gente só vai chegar, né? O líder só vai chegar para o colaborador para conversar quando algo foi mal, né? Mas ele também precisa ter ali aquele momento de saber o que está indo bem, né? Quais são os pontos positivos dele. E também quais são os pontos a serem desenvolvidos, o que aquele colaborador ainda precisa melhorar, né? E ter ali naquele momento do feedback, não somente listar o que ele precisa ser desenvolvido, mas também apontar o caminho, né? Desenvolver junto àquele colaborador no momento do feedback um plano de desenvolvimento individual. Então, às vezes, apontar para ele assim: olha, tem um curso online, ou dentro aqui da nossa empresa, a gente tem uma plataforma de educação corporativa, tem tais cursos lá dentro que eu acho que vai te ajudar a desenvolver nesse ponto aqui que você ainda precisa, né? Então, praticar o feedback é um ato de gestão humanizada. E até mesmo pelo exemplo que a Lorena também trouxe, né? Que os feedbacks também aplicados ali, e o colaborador vendo que ele não está atendendo as expectativas, não está atendendo as estratégias ou não está entregando resultados para o setor, ele sabendo disso nos momentos do feedback, não vai ser uma surpresa para ele na hora do desligamento, né? Então, o feedback, ele é importante tanto para a trajetória do colaborador ali dentro da empresa, quanto até mesmo no momento do desligamento, né? Outro ponto é o líder que promove a integração do time, né? E aí foi até interessante quando a Lorena deu o exemplo ali do líder que não gostou, né, da questão dos colaboradores da equipe dele ali ficarem o tempo todo conversando e tudo mais. É claro que precisam ser estabelecidos limites, né? Mas ter a integração da equipe é algo que é bom. É o líder incentivar que os colaboradores se conheçam, que eles se ajudem, né? Que haja ajuda entre si. Muitas vezes ali aquele líder chegar e ajudar
a equipe a resolver um conflito, a resolver um confronto que está acontecendo dentro da equipe, né? E não fechar os olhos para aquilo e deixar que crie-se aquele mal-estar ali entre os colaboradores da equipe dele, né? Então, um líder que tem a integração, que promove a integração da equipe, que auxilia para que a equipe esteja integrada, é um líder humanizado, né? E isso se converte também em resultados para ele mesmo, né? Para o resultado ali do setor como um todo. Outra questão importante da gestão humanizada é se a empresa, se o líder, ele está promovendo segurança psicológica. O que é a segurança psicológica? A Marcele até falou um pouquinho no início também. É aquele colaborador ter segurança de expor a sua opinião, é aquele colaborador ter segurança de falar, às vezes, algo que está acontecendo na vida pessoal dele e que talvez vai impactar no trabalho, no sentido de algum dia ele precisar sair mais cedo ou chegar um pouco mais tarde. É aquele colaborador sentir que aquele ambiente é seguro para que ele exponha ali algumas situações do dia a dia dele mesmo, né? E a segurança psicológica não é algo que vai ser construído ali num momento de feedback, né? Porque também não adianta um feedback sem ter segurança psicológica. É algo que vai ser construído no dia a dia, né? No dia a dia, aquele líder precisa demonstrar para a equipe dele que a opinião daquela pessoa importa, que o que ela está passando na vida pessoal dela importa, que as dificuldades dela dentro do setor vão ser ouvidas, né? Então, isso é promover a segurança psicológica. Outra questão é apostar nas potencialidades do aquele colaborador. É acreditar que ele tem capacidade, né, de assumir um determinado projeto, uma determinada função, enfim, o que for, acreditar na capacidade daquele colaborador e não somente acreditar e falar assim, não vai, que é sua, né, confio em você, eu sei que você vai dar conta, mas também desenvolver aquele colaborador, dar oportunidades para que ele desenvolva algumas competências para ocupar ali talvez um outro cargo, ou às vezes para melhorar, contribuir um pouco mais dentro do setor, para ter uma promoção, né? Então é aquele líder que está ali, olha, eu sei que você dá conta, vamos juntos, né? Eu posso te auxiliar de tal forma e indico para você também desenvolver tais habilidades, tem tais cursos, tais livros, estou aqui junto com você, qualquer dúvida, né? Então, apostar ali nas potencialidades, mas também caminhar junto com aquele colaborador. Ter um incentivo ao diálogo. A gestão humanizada, ela vai separar um momento do dia dela para ter ali reuniões one-on-ones com o colaborador, né? Às vezes 15 minutos semanal ali com algumas pessoas da equipe, se a equipe for muito grande, quinzenal, o que for, mas sentar com aquele colaborador e falar em que posso te ajudar. Ou às vezes estar disponível para quando aquele colaborador procurar com alguma dificuldade, né? Estar disponível para auxiliar ali, né? Um líder, ele precisa lembrar que ele também está ali gerindo pessoas, né? Que não só, além das atividades ali das entregas que talvez ele tenha que fazer, o principal papel da liderança é gerir a equipe, né? Então, o líder que ele tem ali um diálogo aberto com a equipe, que ele tem um momento ali para conversar com os seus colaboradores, que já tenha isso planejado, ou que quando alguém procure ele, ele esteja disponível, é um líder que está incentivando o diálogo, né? Outra questão que é muito importante, liderança capacitada. Não tem como a gente ter gestão humanizada se a gente não tiver líder capacitado, se a gente não tiver líderes com a competência de gerir pessoas, líderes que entendam primeiramente de gestão de pessoas antes de entender de uma gestão humanizada, né? Como a Lorena disse, colocou muito bem, tem muitos líderes que são muito bons ali, tecnicamente. Ele conhece muito do negócio, ele conhece muito da área em que ele está atuando, ele sabe muito bem dos processos todos ali da área. Mas e gerir pessoas? Ele sabe, né? E acontece muito dentro das empresas do que a pessoa que se torna líder é aquela que
era muito boa no que ela fazia, né? Ela era muito boa tecnicamente, ela era muito boa em gerir a si mesma, em gerir as suas próprias atividades. E aí, muitas vezes, as lideranças, né, a empresa vai vendo potencial naquela pessoa e promove ela ali para um cargo de liderança. Só que nesse momento ela vai ter que aprender a fazer gestão de pessoas, né? Não vai ser somente ela com o trabalho dela. Ela vai precisar de lidar ali com frustração, muitas vezes, da equipe não fazer da mesma forma que ela fazia, né? E aí, como que faz tudo isso? Então, as empresas que querem ter uma gestão humanizada, ela precisa ter líderes capacitados para gerir pessoas e aprender sobre a gestão humanizada, né? Ênfase no que se aprendeu. O que que é isso? É aquela liderança apoiar o colaborador ali, por exemplo, numa resolução de um problema e não focar que ele foi o culpado, que ele foi o causador daquele problema, né? Que foi ele que gerou toda aquela situação, mas focar no que se aprendeu ali. Bom, auxiliei aqui essa pessoa a resolver o problema dela aqui dentro da empresa, ou resolver o problema que foi causado, e depois falar com ela assim: olha, como que a gente pode fazer diferente numa próxima vez? Né? O que que a gente tira de aprendizado? Muitas vezes o erro não é nem da pessoa, às vezes o erro vem ali da forma como a estratégia foi traçada, da forma como o processo se deu. Né? Então, focar ali junto àquele colaborador, junto à equipe, o que aprendemos aqui que a gente pode fazer diferente lá na frente, né? E isso vem também o tempo todo de desenvolver pessoas, né? Falando disso tudo aqui, me veio à mente que um líder, ele também precisa desenvolver a sua equipe, né? Além de fazer a gestão das pessoas, ele acaba tendo um papel também de desenvolvimento da sua própria equipe, né? E aí falando novamente sobre organização e planejamento. Por que organização e planejamento tem a ver com gestão humanizada? Porque aquele líder precisa planejar, ele precisa organizar para estar junto à equipe, né? Quantas vezes a gente vê uma falta de organização da liderança, uma falta de organização dentro do setor, de, por exemplo, a pessoa ter férias vencidas, né, e aí não ter nem como tirar, e aí o líder fica sabendo ali de supetão, a pessoa já tem que tirar logo, porque às vezes tem regras também da administração de pessoal, né, que não pode, passar muito tempo, e aí aquela pessoa sai, de férias forçadamente, né, sem ter nem planejado nada, para ela mesma, o líder fica ali com a equipe desfalcada, sobrecarrega as pessoas que ficaram ali, né? Então, uma liderança humanizada, ela precisa olhar para a organização, para o planejamento ali do momento de descanso, das férias daqueles colaboradores, né? Ele precisa ter essa organização, esse planejamento, para que todos os colaboradores da equipe dele ali saiam de férias, né, ao longo do ano, de forma que não impacte o setor e que também eles tenham ali, eh, o planejamento do próprio colaborador, né, de fazer as suas férias, de se planejar para viajar, né, e não sair ali de uma vez. E quando a gente fala de férias, a gente está falando de bem-estar, né, a gente está falando de uma liderança que se preocupa com o bem-estar da equipe, porque todo mundo precisa de um momento de descanso, inclusive para produzir, né. Tá acabando aqui meu tempo, então, é sobre isso, assim, as empresas elas têm esses pilares aí que elas podem utilizar a favor de desenvolver a gestão humanizada. E, particularmente, agora dizendo sobre uma opinião minha, eu acho que o mais importante para a empresa ter, uma gestão humanizada é ela focar na liderança, né, porque é o líder que vai estar ali no dia a dia, é o líder que vai estar próximo das pessoas. Né? Então, se a empresa foca no desenvolvimento da liderança, ela vai ter mais facilidade ali de alcançar as pessoas, né? Todos os colaboradores da equipe ali. E algo importante também, que eu estava quase me esquecendo de trazer, é que uma forma da empresa medir ali mais ou menos como que está a gestão humanizada dentro da empresa dela, é olhar para a pesquisa de clima,
é olhar ali para as pesquisas de desligamento, né? O que que os colaboradores estão falando? Né? Através da pesquisa de clima, a empresa consegue segmentar ali quais são os setores que estão com uma menor nota, né? Qual é o setor que está mais insatisfeito e traçar a partir dali planos de ação para poder contornar ali aquele problema, né? Para poder resolver aquele problema, não é nem contornar, para tentar resolver, ter ali ações que possam resolver a dor daquele setor para melhorar ali o clima naquela equipe, ok? É isso. Beleza. Muito obrigado, Bruna. Obrigado, Marcele, Lorena. Pessoal, um comentário aqui. As três, quando receberam, né, o convite, aceitaram, elas se organizaram, criaram um grupo entre elas para fazer aí os alinhamentos de o que cada uma ia falar, para não ter aí sobreposição, repetição. E vocês devem ter percebido, sim, que ficou muito bem alinhado, né? Ficou muito fluido, cada uma trazendo uma perspectiva que complementou a da outra. E isso aí foi muito legal. Obrigado mais uma vez. E agora a gente abre aí um espaço para conversa, né? Então, quem quiser fazer alguma pergunta ou comentário, o microfone está aberto. Bruna, eu sugiro tirar o slide para a gente deixar as câmeras agora, né, mais em evidência. Fernanda. Isso, oi gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, tá todo mundo me ouvindo bem? Ok, então. Gente, eu tenho uma dúvida, porque eu faço estágio, né, na área de RH e eu trabalho no setor do varejo. E eu vejo que tem uma rotatividade muito grande das pessoas. E eu queria entender, eu comecei o estágio tem pouco tempo, e eu queria entender se é uma característica mesmo do setor, ou se existe, né, algo ou alguma dica que, para vocês que já estão há mais tempo no ramo e tudo mais, se tem uma possibilidade de ter menos essa rotatividade, ou se é algum problema interno da empresa, ou se teria como, né, através dessa gestão humanizada, a gente diminuir mesmo essa rotatividade. Posso. Fernanda, primeiramente, eu acho que quando a gente tem um processo de turnover muito alto, a primeira coisa que a gente tem que fazer, principalmente a gente como setor de gente, de RH, é um diagnóstico, tá? A gente pode estar errando tanto no recrutamento e seleção, a gente pode estar contratando pessoas para posições erradas, lugar errado, para competências comportamentais erradas, então isso precisa ser avaliado, tá? Ou a gente pode ter um processo realmente de cultura, né? Uma cultura que não esteja bem alinhada, bem definida, a pessoa não entende bem a empresa, a organização, ela entra com uma expectativa de gente, né? Porque esse trabalho de cultura de valores ele não está bem alinhado dentro da empresa, e ali gera também, ao decorrer da jornada da pessoa, uma decepção naquele ambiente. E ela não quer fazer parte daquilo. E a gente também tem muita, tá? Questões de gestão, tá? Gestão, às vezes, preparada, gestão que não tem conhecimento em gerir pessoas. Então, cabe também, nesse tipo de caso, o setor de gente entrar com um trabalho de desenvolvimento de liderança forte. Desenvolver pessoas é super possível, nós sabemos disso, capacitar pessoas é super possível, a gente tem que avaliar esse processo. Então, Fernanda, eu acho que identificar onde que está errando para poder realmente caminhar. Ou recrutamento de seleção, ou às vezes, normalmente eu vejo nesses 3 pontos. Não sei se as meninas têm alguma coisa para acrescentar. Exato. Olhar para todo o processo, né? Desde o recrutamento e seleção, e algo também que talvez possa ajudar a identificar o que é que está causando essa rotatividade é a pesquisa de desligamento, né? Na empresa onde eu trabalho, a gente faz, no momento do desligamento ali, até mesmo com a administração de pessoal, é entregue para aquela pessoa ali um QR Code
ela escaneia e responde a pesquisa ali de desligamento de forma anônima. A única coisa que a gente pede para a pessoa preencher é o setor que ela fazia parte, né? Para que, caso ela coloque ali que foi um problema com a liderança, a gente identificar qual que é essa liderança e talvez tentar ali algum desenvolvimento daquele líder, né? Dentro do setor dele, principalmente se for algo recorrente. Mas a pesquisa também ela vai apontar, né? E aí você pode já colocar previamente algumas perguntas de múltipla escolha, né? Do porquê que fez aquela pessoa sair. Ah, foi benefícios, foi salário, foi condições de trabalho, foi ambiente, cultura, liderança, né? E aí pode ajudar também vocês a identificarem o que que é que está causando essa rotatividade. Eu queria deixar uma sugestão de livro. Estou lendo agora O Coração do Negócio. É um livro do Hubert Joly. Ele foi CEO da Best Buy, que é uma empresa de varejo nos Estados Unidos, muito forte lá. E nos anos 2010, 2011, a empresa estava numa crise muito forte, com possibilidade de ir à falência por causa do crescimento de comércio online, da Amazon e outras plataformas. Então, ele foi chamado para tentar reverter essa situação. E nesse livro, O Coração do Negócio, ele explica vários dos princípios que ele aplicou, são muito interessantes. Mas ele cita lá um dado que é muito interessante. Por ser uma empresa de varejo, lá eles têm uma alta rotatividade, até pelo perfil dos profissionais que atuam na maioria das lojas, né? Então, antes, quando ele chegou, a rotatividade era na taxa de 50% ao ano, o que é muito alto. Com as mudanças que eles fizeram, enfim, a implementação de uma gestão mais humanizada, eles conseguiram reduzir para 30%, o que ainda é alto, é significativo. Mas, comparado com os 50% iniciais, já foi uma redução muito respeitável, né? Então, talvez não haja uma cura milagrosa que vai eliminar completamente a rotatividade, mas reduzir ela já vai ajudar muito. Entendi, obrigada, gente. Carol? Boa noite a todos. Tenho uma dúvida a respeito de plano de carreira em relação à gestão humanizada. A empresa que possui um plano de carreira, ela automaticamente ela está inclusa numa gestão humanizada ou não? Porque eu acho que às vezes o profissional ele pode adentrar no ambiente, né, corporativo e ali ele não se desenvolver, né? Ou não ter uma expectativa de crescimento. E aí gerar frustrações, né? E até mesmo sua saída. Então, assim, a gestão humanizada, ela se encaixa na questão do plano de carreira? Carol, eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tenho, tá? Hoje a empresa que eu trabalho, ela realmente ela é muito voltada para um processo humano, tá? É uma empresa de tecnologia, é uma empresa que realmente tem uma preocupação ali com as pessoas que estão ali. Mas um dos valores dos 3 fundadores da empresa é que a empresa não tivesse plano de cargo e salário definido. Eles acreditam na meritocracia e eles trabalham, né, com desenvolvimento em cima da meritocracia. Então, eu não acredito que você só possa ter uma gestão humanizada se você tem um plano de cargo e salário. Aí vai muito realmente dos valores bem definidos, bem alinhados e acordados com a pessoa antes dela entrar. Tem profissional que chega para fazer recrutamento e seleção comigo, que ele fala, eu quero uma empresa que tem plano de cargo e salário. Eu falo, olha, que bom, vamos ser honestos, mas aqui nós não trabalhamos dessa forma. Então, ele tem a escolha de estar ou não estar. E eu acredito, pelo trabalho que a gente tem desenvolvido aqui dentro, que não ter um plano de cargo e salário e trabalhar com a meritocracia não nos torna a gente menos humanizado do que uma empresa que tem. Tá? Até porque tem empresas que são minúsculas, muito pequenas, que não têm condições de ter um plano de cargo e salários muito bem estruturado por questão de sustentabilidade mesmo. E isso não vai impedir da empresa fazendo uma gestão humanizada, tá? Mas eu gosto de plano de cargo e salário, acho importante, acho legal, mas a gente precisa entender a história e os valores da empresa, tá? E algumas vão escolher não ter.
Boa noite, eu queria complementar essa perspectiva sobre o planejamento de carreira, que assim, existe a possibilidade da empresa ter estruturado, e isso tem sido uma demanda dos profissionais mesmo, assim, né? A empresa que eu faço estágio hoje, os profissionais pedem muito isso, assim, o que que eu preciso fazer, em quanto tempo eu posso chegar em qual posição, eu tenho que ter qual curso, quais competências. Então, eu acho que o planejamento de carreira ele é um subsistema de RH que ele é estratégico, né? Assim, que ele pode ser importante, mas mais importante que isso, eu acho que é garantir que tem ali as one-on-ones, um alinhamento que é falar, que é dar aquela orientação de carreira do colaborador conseguir colocar ali o que eu tenho interesse, então me vejo ali, às vezes eu tenho interesse em uma área que não é essa, eu tenho mais interesse numa carreira mais técnica, numa carreira de gestão. Então, realmente ter essa abertura com a liderança, né, para mostrar isso para a organização. Porque dessa forma, né, assim, acho que isso é motivador, né? Ter esse diálogo, assim, essa transparência, isso é um fator que promove uma gestão humanizada, eu acredito, assim, né? E que muitas vezes tem que tomar um pouco, eu acredito que tem que tomar um pouco de cuidado com o peso que se coloca em no planejamento de sucessão de carreira. Porque as pessoas podem esperar que vai ter, vai ser detalhado dessa forma. E muitas vezes, ainda mais com a imprevisibilidade do mercado, do mundo que a gente vive, pode ser que a pessoa ela tenha todas as competências ali, mas não vai ter uma vaga para ela naquela hora. Porque na estrutura organizacional da empresa ele não cabe hoje um gerente ou um analista sênior, é uma vaga ali um pouco mais operacional, esse escopo. Então, acho que cabe também as empresas fazerem esse movimento educativo, de convidar as pessoas a pensar, assim, ser dono das suas carreiras, né? Como que você tem que ter um olhar empreendedor mesmo, assim, do que você quer desenvolver, onde que você quer chegar. Isso é bacana, mas, assim, de tomar um certo cuidado para não colocar essa responsabilidade em cima da empresa, assim, de uma forma que não seja muito produtiva. É isso. Uhum. E eu acredito também que tem outras formas, né? Para além do plano de cargos e salários, da empresa ser humanizada nessa questão de visar o crescimento, né? O desenvolvimento ali do colaborador, uma progressão da carreira dele. Por exemplo, a empresa pode não ter um plano de cargos e salários muito bem definidos, mas talvez por ser uma empresa grande, ela pode ter um programa de recrutamento interno, né, em que os colaboradores ali podem migrar, fazer a carreira dele de acordo com as vagas que vão surgindo na empresa. Então, talvez, vamos supor, eu comecei na empresa como uma recepcionista, mas eu me formei em RH, em recursos humanos, né? E surgiu uma vaga no RH para assistente, e aí eu poder, né, me candidatar ali e participar do recrutamento interno. Isso também é algo que faz com que a empresa acredite ali, né, no potencial dos seus colaboradores internos, né? Acredite que tenham talentos ali internos e dê a oportunidade dessas pessoas irem migrando ali dentro da empresa mesmo. E é importante também que há aí alguns estudos, né, que talvez o plano de cargos e salários não passe a ser mais tão atrativo para as pessoas, né? Porque tem surgido muito essa questão da própria pessoa ser a protagonista da sua carreira, né? E não a empresa trazer ali aquele plano de cargos e salários e, olha, você vai seguir por aqui e vai ali e ter aquela carreira totalmente linear, né? Hoje já se fala muito de carreira em nuvem, né? Fala muito ali de mudança de cargos, sem, por exemplo, subir um degrau, né? Mas ter ali uma mudança da pessoa, por exemplo, ela está num setor e muda para um outro setor ali similar e faz um job rotation, né? Então, hoje fala-se em outros tipos de carreira que não somente a carreira linear vertical. Então, não acredito também que somente empresas que têm plano de cargos e salários, e só o fato também de ter quer dizer que é uma empresa que tem a gestão humanizada. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Rafael?
Eu só queria pontuar que eu achei muito interessante a parte que fala da importância do feedback para as pessoas. Acho que foi a Lorena que falou, que deu o exemplo lá na empresa, que o gestor preferiu sair e tudo, e de repente essas pessoas não têm tido nem a possibilidade de saber que aquilo ali estava incomodando. Ou seja, se não há, é porque toda relação, seja ela um relacionamento amoroso ou de qualquer natureza, ela funciona com base na comunicação. Ou seja, você tem que explicar o que você espera da pessoa e o que ela pode oferecer da mesma forma que ela tem que ter essa noção a seu respeito. E se não acontece isso, o relacionamento não se dá, porque não tem essa troca. Então, de repente, isso teria sido até a possibilidade desse gestor exercitar isso e crescer como ser humano, como profissional e possibilitar isso para essas pessoas. Né? A partir do momento que ele sai sem nem tentar, né, fala, acredito que mais sobre ele, sobre o modelo de gestão dele, do que sobre as pessoas, né? Porque as pessoas não sabiam que aquilo ali criava esse desconforto. Exato, Rafael. E aí eu vou até colocar aqui uma questão que me chamou a atenção quando a Lorena falou, porque quando ele foi queixar para ela, né? Ele falou assim, ai, parece um monte de criança, né? Quando ele foi sair, ele falou assim, ai, não quero ficar aqui, parece um monte de criança. Mas quando ele faz aquele movimento de mudar as pessoas de lugar, né? Ele também estava tratando a equipe dele como um monte de criança, né? Então a gestão dele ali estava fazendo com que as pessoas se sentissem assim também, né? Então, é interessante pensar, né, que ele reclama ali, é um monte de criança na minha equipe, mas ele também tem a postura de tratar como se fossem mesmo, né? Ele não cria ali aquela questão da maturidade e do diálogo mesmo, como você bem colocou, Rafael. De repente era até uma projeção, né? Aí ele não vai ter nem a possibilidade de ter o feedback daquilo ali, porque não se permitiu essa possibilidade. Né? Com certeza, Rafael. E assim, vou falar com vocês. Acontece muito, tá? O setor dirigente, né, o psicólogo, ele é chamado muito nessas horas, né? Na hora que o profissional não sabe o que fazer, né? É desconfortável para ele. Então, a primeira coisa que ele quer é que a gente faça por ele. Essa é a primeira coisa. E a gente, como profissional, né, a gente tem que falar, a gente tem que saber que aquele não é nosso lugar, né, de fazer. É de conduzir, é de ensinar, é de treinar. Né? Então, assim, eu sempre falo isso, né? Quando eles vão lá, eu sempre falo, não vou fazer por você, vamos lá. Mas alguns, né, infelizmente, por limitação mesmo, por dificuldade mesmo, porque comunicar é difícil demais, né, gente? Relacionar com o outro é uma habilidade realmente complexa, não? O tanto que a gente estuda para a gente entender um pouquinho aí mais as pessoas, né? Então, a gente precisa gerar ferramentas para o gestor fazer a gestão de pessoas, né? Obrigado, Rafael. Vitória? Oi, gente, estão me ouvindo? Boa noite. Primeiro eu queria agradecer todas, né? Acho que a fala de todas foi muito pertinente, assim, me enriqueceu muito sobre o tema. E eu tenho uma dúvida em relação, assim, uma situação que o meu colaborador ele está passando por alguma dificuldade pessoal e isso está impactando no rendimento profissional dele. E né, o líder ali ele já tentou, às vezes, sentar, conversar, entender, ajudar de alguma maneira e ainda assim não está conseguindo ter os resultados esperados desse colaborador e entende-se que, às vezes, a melhor atitude seria desligar esse colaborador. Isso iria contra uma gestão humanizada ou não? Vamos falar, então. Vitória, eu acredito que quando a gente estabelecer um feedback honesto, transparente, e apoiando essa pessoa e aquilo não mudou,
um desligamento, às vezes, ele é necessário. A gente está no mundo corporativo. O mundo corporativo é um mundo que visa resultado, tá? Eu diria que não seria uma gestão humanizada quando a gente pega o outro de surpresa, né? Quando a gente não estabelece um diálogo transparente, sincero, de, né, realmente um feedback realmente construtivo e realiza simplesmente o desligamento. Isso aí eu realmente acredito que não seja uma condução adequada. No caso, Vitória, eu acho que às vezes a gente fazer um PDI, né, já que, tipo assim, né, se você está perguntando, talvez você queira ainda achar uma saída. Né? Às vezes um trabalho de PDI junto com essa pessoa, podendo desenvolver ali o resultado que não está legal, qual que é a parte comportamental que está sendo ali, às vezes, por conta da situação, pouco desenvolvida naquele momento, talvez possa ser uma solução ali, né, e uma tentativa ali de resgate desse profissional, né, no seu histórico dele, né? Desculpa te interromper, PDI seria o quê? O plano de desenvolvimento individual, tá? É você ali identificar, né, as competências comportamentais daquela pessoa que, para atingir aquele resultado, ela não está bem desenvolvida. Então, você vai criando ali atividades, planos no dia a dia simples, tá? Para aquela pessoa ali desenvolvendo aquela capacidade comportamental para conseguir alcançar aquele resultado, tá? Acredito que possa ser uma saída interessante aí, Vitória. Certo, muito obrigada. E outra dúvida, para aproveitar que eu já estou aqui, a cada vez que a gente aprende um pouquinho mais sobre gestão humanizada, a gente vê, assim, tantos benefícios, né, dela, como que vale a pena ter esse tipo de gestão dentro da empresa. Existe alguma legislação que garante que as empresas precisem ter esse tipo de gestão ou não? É só uma iniciativa da própria empresa mesmo? Não existe, Vitória, mas aí, assim, acaba que as empresas vão precisar ir se adequando ao longo do tempo, né? Porque a gente tem aí vindo uma geração completamente diferente, né? A gente não tem mais a cultura e a aceitação mesmo das pessoas de uma liderança, por exemplo, autoritária, né? Que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, essa mudança que a gente está tendo cultural mesmo, e considerando as novas gerações, né, que estão chegando e entrando para o mercado de trabalho, acaba que se a empresa não se adaptar, ela não vai ter colaboradores ali, né? Ela não vai ter gente para trabalhar para ela, né? Porque as pessoas realmente vão indo em busca de empresas que têm gestão humanizada. Então, não tem uma legislação, não tem leis, né? Nada que regulamenta isso dentro das empresas, mas acaba que as que não se adaptarem a esse novo modelo, elas vão ir decaindo, né, aos poucos. Obrigada. Obrigado, Vitória. Cristiane? Mais uma vez, boa noite, né? E como a Vitória falou, a gente quer agradecer a presença das três aqui colaborando com a gente, com o nosso projeto. Eu queria fazer uma pergunta, pegando uma fala da Bruna. A Bruna estava dizendo para a gente sobre, juntando também uma fala da Marcele, trazendo para a gente sobre o colaborador, o líder que não está preparado para liderar outro colaborador, né? E que às vezes ele tem ali um processo dentro da empresa, que ele tem uma postura melhor e vai melhorando de cá. O que a empresa ela pode fazer para ajudar esse novo líder ali, né, naquela função nova, que às vezes a liderança ela é uma coisa que mexe um pouco, né, com a vaidade das pessoas? O que a empresa pode fazer para ajudar esse líder novo a ter uma melhor gestão ali com os seus colaboradores? Aí eu vou para a parte do desenvolvimento humano, né? Que é inclusive onde eu atuo e realmente amo.
é a capacitação desse líder, né? Se já houver um planejamento, por exemplo, né? Se as pessoas já estão ali vislumbrando que aquela pessoa vai ocupar um cargo de liderança, né? Já estão planejando isso, o ideal é que o desenvolvimento dela comece a ocorrer antes mesmo dela assumir essa liderança. Então, por exemplo, ter ali um mentor, né? Ou ter ali um programa exclusivo para ela, né? Às vezes a própria liderança dela já indicando livros, né? Ou a própria empresa mesmo ter um programa, por exemplo, a gente está vislumbrando um programa de desenvolvimento para o ano que vem, denominado Futuros Líderes, que é justamente para desenvolver as pessoas ali que estão ali num high potential, né? Que estão ali numa posição já de alto desempenho e alto potencial, para que elas já vão ali se desenvolvendo e aprendendo as habilidades ali que são necessárias para o cargo de liderança, né? Claro que isso é um cenário muito ideal, mas é ir mesmo já desenvolvendo. E se não tiver a possibilidade de já desenvolver, às vezes houve uma saída brusca ali e aquela pessoa assumiu o cargo de repente, né? Não foi algo planejado, foi ali uma oportunidade, enfim. Aí é também focar no desenvolvimento dela mais uma vez, né? E aí, por exemplo, dentro da empresa em que eu trabalho, a gente tem o programa já consolidado de novos líderes, que são os líderes ali que assumiram um cargo de liderança, é, mas que antes era líder de si mesmo, né? E aí a gente fez esse programa, desenvolveu esse programa até mesmo baseado no livro do Han Charan. Não sei se vocês conhecem, depois eu posso colocar o nome aqui certinho, que é o Pipeline da Liderança, tá? Então, esse livro, ele explica muito bem essa passagem, né? Ele fala da passagem do líder de si para líder de equipe. Então, a gente tem esse programa que desenvolve ali as lideranças. Aí a gente faz os módulos, né? Então, o primeiro módulo, ser líder, que a gente fala dessa passagem. Segundo módulo, é planejamento de tempo, né? Gestão do tempo, porque além de ter as tarefas dele, ele vai precisar ter o tempo para a equipe, e aí vai fazendo esse desenvolvimento. Então, quando você perguntou, eu só pensei em desenvolvimento, em capacitação. Não sei se as meninas têm também outra sugestão, né? Outra forma também de fazer essa passagem. Eu concordo, super, assim, os programas de desenvolvimento de liderança, acho que eles têm um impacto muito grande, porque dá ferramentas, né, para os líderes. E eu acho que todos os subsistemas de RH eles estão muito conectados nessa estratégia, dessa mesma lógica. Então, o papel, acho que o profissional de RH ele tem muito um papel assim de questionar a liderança, de convidar ela a pensar algumas coisas. Então, assim, o recrutador ali ele parar para questionar, mas aqui, você quer esse perfil, mas por quê? O que ele no seu time ali ajuda ele a ter aquele insight sobre o time dele, sobre o perfil? Ou então eu quero desligar uma pessoa. Mas você deu feedback para ela? Você está conversando? Então, ter um contato ali direto para conhecer do negócio, saber como, às vezes, dar ferramentas práticas mesmo, assim, e por vezes questionar, né, assim, essa conduta desse líder. Ótimo mesmo, porque geralmente quando a pessoa se torna líder, ela não vai direto para um cargo de diretoria, de gerência, né? Então, essa questão ali do, sei lá, é um coordenador, do gerente ali, às vezes, opinar também, né? E dar direcionamentos, realmente é algo que ajuda também bastante. Obrigado, Cristiane. Para a gente observar o nosso tempo, então a gente vai agora para a pergunta da Cecília, que vai ser a última, e aí em seguida a gente faz o encerramento. Cecília? Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer a presença das meninas, né, na nossa roda de conversa. Muito obrigada, meninas. Foi muito bom, muito potente, assim, fiquei prestando atenção do começo ao fim. E eu tenho uma dúvida relacionada à minha própria vivência, assim. Eu trabalhei em uma empresa que ela tinha uma cultura muito enrijecida no aspecto de, tipo, o líder manda, os funcionários obedecem, eles não precisam saber por que eu tô fazendo essas escolhas, por que eu estou tomando esse direcionamento, e era uma empresa que tinha um nível de adoecimento muito grande. Hoje em dia eu não trabalho mais lá, por motivos óbvios,
mas eu queria saber se mesmo nessas empresas que já têm essa cultura muito enrijecida, muito enraizada, dá para implementar a gestão humanizada. Queria ver o que vocês acham. É possível. É possível, mas a gente vai precisar ali de um engajamento, né? De um engajamento da liderança, e partir também assim de cima, né? Do CEO daquela empresa ali, de entender isso e de passar a disseminar, de colocar isso como um objetivo estratégico mesmo da empresa dele, e fazer toda uma mudança de cultura, e de mudança de mindset ali dos líderes também. Possível o difícil talvez conseguir o engajamento ali dos líderes e das pessoas para fazer essa mudança. Cecília, trabalhei muitos anos em empresas tradicionais, né? E empresas tradicionais que têm muito gestão humanizada, tá? Qual que era o diferencial que eu percebia? Era o fortalecimento de cultura. Um trabalho de cultura bem desenvolvido e bem esclarecido, ele é importante. Na hora que você fala comigo assim, eles tomavam decisões por tomar, por ordem dele, todo esse processo, a gente está falando muito do desconhecido, né? Então, a comunicação ali não era uma comunicação de transparência, né? Porque nenhuma empresa ela vai tomar uma decisão por tomar. Ela toma uma decisão, estratégia, baseada em dados, baseada em resultado, né? Em todo um processo, né? Então, a gente fazer um trabalho de fortalecimento de cultura e principalmente um trabalho de comunicação interna, que é um trabalho aí muito forte da área de recursos humanos, na área de gente, é possível sim a gente implementar depois um processo de gestão humanizada, mas no momento que as pessoas não entendem a empresa, não entendem a crença, os valores, o que pode, o que não pode, é adoecedor, né? Você ficar ali no relacionamento que você não entende a regra, é impossível. Então, eu acho que esse estabelecimento, esse programa de cultura, talvez seja um caminho. E fortalecimento da comunicação interna. Obrigada, menina, sensacional. Obrigado, Cecília. Gestão humanizada é um desafio enorme, né, para as empresas, para as pessoas, mas, como vocês deixaram muito claro, é algo que traz muitas vantagens para todos os envolvidos, para a empresa, para a organização, para os funcionários, para a liderança. E mais do que ser benéfico, está se tornando cada vez mais necessário, né? Então, assim, a gente queria agradecer mais uma vez por vocês terem aceito esse convite e trazerem aí esse momento para a gente pensar um pouco, conversar um pouco sobre esse tema. Foi super enriquecedor, foi ótimo. E ainda mais pensando que numa sexta-feira, pós-expediente, 6 horas da tarde até às 7h30, praticamente, a gente teve aí um quórum tão grande, né, de pessoas interessadas e participando desse momento. Isso aí é muito gratificante. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Marcele, Lorena, Bruna. Queria mais uma vez também agradecer e parabenizar a equipe de extensionistas que atuou intensamente na organização e preparação, execução e realização desse evento. E essa é a primeira das nossas rodas de conversa. A nossa ideia é ter isso de forma frequente. Então, a gente já está organizando aí mais uma para novembro. Um aviso rápido sobre os certificados. Eles vão ser emitidos por e-mail pela plataforma do Simpla, para quem esteve presente aí na nossa atividade. E a gente manda também os materiais. A Bruna sugeriu um livro que eu já botei aqui na minha lista, né? Pipeline da Liderança, outros materiais também que eventualmente a gente tenha de sugestões aí, né? Meninas, caso vocês tenham alguma recomendação, a gente manda para os inscritos pelo Simpla também. Bom, obrigado, pessoal. Ótima sexta-feira, ótimo final de semana para todos e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado, pessoal. Um abraço, Cris.